Olá, mais uma quinta-feira ao vivo, 19h20, Conexão IPAR no ar. Você que é nosso espectador, não deixe de compartilhar, de curtir, de divulgar o nosso programa. E também mande sugestões de temas para ser conversado e aqui no nosso Conexão IPAR. Conexão IPAR todas as quintas, 19h20. Hoje, devido aí ao sucesso do último programa que o nosso querido Rômulo participou, o pessoal pediu para a gente trazer ele de volta. Então, estamos muito felizes aí de estar recebendo o Rômulo novamente, né? Falando aí, hoje nós vamos falar inteligência emocional nas empresas, o impacto humano, financeiro e um cuidado adiado. Depois você vai explicar o que é isso, Rômulo, tá bom? Fala um pouquinho quem é o Rômulo. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer, né? A gratidão é um combustível para o sucesso, então sou muito grato por estar aqui novamente com você, com a Suelen, que é uma querida, que está ali atrás das câmeras, né? Que é a produtora que é quem faz isso acontecer, né? Exato. Então, os louros têm que ser dados para quem merece, né, Roque? E eu fico muito feliz, fico muito honrado de estar aqui, dessa galera ter pedido, estar aqui trocando essa ideia com todos vocês, falando daquilo que eu mais amo, que é o quê? Falar de gente, falar do ser humano, falar de emoções. E eu tenho certeza que vai ser incrível estando com você aqui, vai ser muito bacana, muito legal. E a gente vai trazer um pouquinho do nosso conhecimento, daquilo que a gente aplica, daquilo que a gente entrega nas empresas, de como eu acredito que a gente pode, sim, tornar o mundo melhor. Resumidamente, é isso. A nossa ideia é tornar o mundo melhor. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o tema do episódio passado, né? O anterior. Tá. Mas eu quero que você fale quem é o Rômulo Gambardella. Ah, legal. Você tinha me pedido, eu esqueci, desculpe. O Rômulo Gambardella é um cara que ama a vida e as pessoas. Eu sou palestrante, sou treinador comportamental, tenho uma carreira na área de vendas de mais de 15 anos aí e trabalhando na área comercial, me apaixonei pelas pessoas, de entender as pessoas, porque vendas é sobre pessoas. E aí, eu contei já no último episódio a minha história. Então, eu tive um episódio de ansiedade, uma crise de ansiedade, fui tratar, fui fazer inúmeras formações, treinamentos, e aí eu comecei a me entender e comecei a entender as outras pessoas. Então, hoje eu trabalho ajudando as empresas e as pessoas a entenderem de pessoas, né? Resumidamente, é isso. Sou escritor, autor do livro Contos que Curam e tive uma honra gigantesca de ser convidado para prefaciar uma grande obra desse meu grande irmão aqui, e a gente daqui a pouco vai falar mais dela, né, Rô? Vamos falar um pouquinho sobre empreender no dojo, né, Rômulo? Inteligência emocional no ambiente de trabalho e como isso se conecta com resultados e engajamento e a cultura, Rômulo. Roque, é muito importante a gente entender o porquê é tão importante a gente falar de inteligência emocional nas empresas, né? As empresas são formadas do quê? De pessoas. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente as pessoas se entenderem de inteligência emocional, mais elas vão performar. Por quê? Porque a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de reconhecer e lidar com as suas emoções. Ora, se eu tenho vários colaboradores, bastante colaboradores, equipes trabalhando, funcionando, essa engrenagem, para que ela tenha um movimento homogêneo, para que ela tenha um movimento uniforme, é muito importante que ela esteja de acordo, esteja alinhada, os colaboradores estejam bem. E se eles não estiverem emocionalmente estáveis, essa engrenagem não vai encaixar,
É como se você tivesse uma engrenagem com um problema. Às vezes uma pequena peça dentro de um motor, metaforicamente falando, ela dá problema e começa a dar problema no motor inteiro. Mas por quê? Porque é uma pecinha, que seja uma pessoa que não estava bem, deu problema emocionalmente, e aí esse problema reverbera para toda a engrenagem, para a engrenagem maior. Por isso é muito importante a gente, sim, investir em palestras, em treinamentos e falar das emoções, né? Isso aí praticamente é investimento, né, Rômulo, na equipe, né? Praticamente não, né? Eu acho que é 100% investimento, né? Porque eu vejo muito, às vezes, diretor, né? Às vezes impulsionador, às vezes o líder, fala, não, deixa melhorar um pouquinho as coisas. Aí não vai melhorar. Que aí eu vou investir em treinamentos. Ora, se o que faz melhorar são os colaboradores e o que faz eles performarem cada vez mais é o famoso, em vendas a gente falava muito isso, né? Amolar o machado, né? Afiar o machado. O que vai fazer o corte do machado é a lâmina, ela está afiada. Então, se o que vai fazer a empresa performar são os colaboradores, eles estarem alinhados, eles estarem preparados, eles estarem treinados, o que vai fazer é isso, e a empresa não investe em treinamento, então como é que eles vão performar? Então não vai performar nunca. E aí a empresa fica sempre naquela roda murcha, sabe? Naquela coisa manca. E isso acaba não ocorrendo como deveria ocorrer. Bom, a importância de falar sobre inteligência emocional, saúde mental nas empresas, Rômulo. Como as organizações estão percebendo os impactos da inteligência emocional e a saúde mental nas equipes e nos resultados? Hoje, graças a Deus, tem bastante empresa investindo nisso, né? A gente é bem procurado para falar disso. Tem empresas que têm o próprio... Tem empresas, Rock, que eu fico muito feliz de saber disso, que eles têm um próprio atendimento terapêutico no lugar, tem os grêmios que promovem essa qualidade de vida para os colaboradores. Então, assim, eu acredito que quanto mais as empresas falarem disso, quanto mais elas treinarem, quanto mais elas tiverem investimento nisso, melhor para os colaboradores. Porque, querendo ou não, a gente tem casos e casos aí. O mundo hoje está doente, Rock. Então, ele precisa de atenção, ele precisa de amor, ele precisa de carinho. E não adianta a gente, como empresário, achar que eu vou esfolar fisicamente e mentalmente o meu funcionário para espremer dele o máximo, que eu vou fazer ele performar mais. Não vai. O funcionário vai ficar doente. E aí, ele ficando doente, ele não vai performar. Ele não performando, você não tem resultado. Então, hoje, é muito importante as empresas falarem nisso. Tem até uma lei que está sendo adequada, que é a NR1. A NR1 fala exatamente disso, que as empresas serão obrigadas a investir em treinamentos, em qualificações, em palestras, em terapias. Então, tem uma série de coisas para falar, para atender e cuidar da população. Hoje, as empresas, as instituições, os políticos, alguns, né, estão tendo esse cuidado que devem ter cada vez mais sobre isso. Você falou da população, da humanidade estar doente, né? O que mudou na percepção dos nossos líderes após esse inimigo invisível, que eu nem falo qual que é o nome, né, Rômulo? Ô, Rock, eu acho que tem até que... eu acho que a gente tem que falar, não para dar mais força para ele, mas para fazer as pessoas... Porque eu vou puxar a sardinha para o público masculino, Rock, você vai me entender. Nós fomos, e nenhum preconceito, muito pelo contrário, com o público feminino, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós fomos ensinados na nossa sociedade, o Rock é de uma
Nós somos de uma geração, e o Rock, claro que mais experiente que eu, numa geração antes da minha ainda, que nós somos ensinados que o homem não deve falar de cuidado emocional, de que o homem não deve se emocionar, de que o homem não deve falar de... Se cuidar também da beleza, se cuidar da beleza, por que não? Se cuidar da mentalidade. Então, hoje, o maior índice de suicídio é nos homens. Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa citar... Você falou uma coisa certa. Eu não lembro, nos últimos anos, uma mulher que tenha se suicidado. Não, tem. Pode existe. Ter, né? Existe. Mas assim, o caso é muito grande. Suelen, se você puder achar até esses dados aí pra gente falar disso, eu acho muito bacana. Então, assim, o homem ele foi ensinado na nossa geração, da minha geração para trás, foi ensinado que ele não pode falar de vulnerabilidade, que ele não pode falar de saúde emocional, que ele não pode mostrar a sua vulnerabilidade. E isso cria o quê? Cria uma casca emocional que a gente que conhece um pouco sabe que é só uma casca, mas por dentro tem um ser humano, por dentro tem um Rock que sangra, tem um Rock que chora, que se emociona, que precisa ser cuidado, que precisa ser amado, mas que às vezes ele precisa, entre aspas, criar essa casca, né, que ele foi ensinado assim, mas que não necessariamente ele deva... ser assim o tempo todo, e que ele deva cuidar, e que ele deva fazer terapia, e que ele deva se cuidar, pois só quem é capaz de curar e de ajudar alguém é alguém que já curou, que já foi. Então, por isso que a gente fala, e eu vejo que uma das minhas missões é falar para os homens. E você que está me ouvindo, você que foi ensinado assim pela sociedade, você homem que foi ensinado pela sociedade que você não deve falar de emoções, que você não deve se emocionar e que você não deve falar da sua vulnerabilidade, você está errado, você foi ensinado errado. Você sim pode falar da sua vulnerabilidade, você sim pode falar para as pessoas, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque só assim a gente consegue ter um mundo melhor. Só assim você vai conseguir ajudar a sua família, ajudar as pessoas que dependem de você. E a percepção dos líderes empresariais, Rômulo, nesse sentido? Cara, eu vejo que, quando eu falo disso, dessa relação, né, eu falo da parte emocional do homem para a mulher, isso reflete nas empresas. Existem um monte que aí não são nem líderes, né? São chefes que são completamente desequilibrados emocionalmente e aí causam uma pressão extrema dentro dos seus colaboradores e deixa as pessoas doentes. Rock, a maioria das pessoas não larga uma empresa, ela larga um líder, ela larga o supervisor. Então, a maioria das empresas troca a empresa por conta do chefe, não da empresa em si. E aí a gente entra nesse conceito que eu sempre falo nos treinamentos, nas palestras, de que nós temos dois tipos de salários, né? O salário físico, que não é tão físico já faz muito tempo, metaforicamente, né, falando. Então, o salário físico, vamos supor que eu trabalhe para o Rock, é o salário que ele me paga todo mês, o meu salário, que ele deposita lá por Pix, enfim. Então, é aquele salário. E o salário que as pessoas não vê é o salário implícito, que é o salário emocional, que a gente fala. Esse salário emocional, o que é? Eu investi em qualidade de vida para os meus colaboradores, eu tenho um ambiente saudável, eu tenho um ambiente confortável, uma cadeira confortável, uma máquina direita, oferecer o máximo que eu puder e que não está necessariamente no contrato. Eu oferecer treinamento, eu oferecer oportunidade de carreira. Quantas empresas não investem em formação do colaborador? Às vezes o cara entra no chão de fábrica, o líder, aí é um líder, percebe que aquele cara, que aquela mulher é diferente, que tem uma visão diferente, que quer aprender, e a empresa fala assim, não, vai estudar que eu vou pagar, eu vou custear os seus custos. Então, tudo isso é um salário emocional, um salário que você não vê. E as pessoas não te trocam pelo salário físico, elas te trocam pelo salário emocional. Posso garantir. Há algum tempo atrás, eu vi uma pesquisa de satisfação das pessoas e o salário estava lá em quinto ou sexto
item. Claro. Não vou falar, não vou ser hipócrita de falar que o salário não é importante. Mas o cara não te troca, a mulher não te troca por conta do salário físico. Ele troca o gestor, por conta do gestor, por conta de pressão. E aí é muito importante a gente entender que o seguinte, existe uma grande diferença entre pressão, né, e violência emocional, vamos falar assim. Porque a pressão, o ser humano, ele precisa de pressão, de uma certa forma. Quando a gente vai nascer, Rock, você fica 9 meses dentro de uma barriga. Então, precisa romper aquela pressão. Tem uma pressão muito forte do mundo externo, ou por parto normal, ou por cesárea. Então, uma pressão para você nascer. Quando você nasce, você quer comer, tem aquele choro do bebê, mais uma pressão, ele vai ser pressionado. Quando ele quer andar, mais uma pressão, porque ele vai tentar andar, vai ficar em pé, vai cair, vai tentar em pé, vai ficar cair. Quando ele começa a crescer, vai entrar na faculdade, ele vai ser pressionado. E quando ele precisa arrumar um parceiro, uma parceira, ele vai ser pressionado de novo. Então, o mundo gira em torno de pressão. Só que essa pressão, existe uma linha tênue entre uma pressão saudável e uma pressão que cause problemas e questões emocionais. Por quê? Se eu, como líder, como gestor, não souber dosar essa pressão, eu vou ter um ambiente de trabalho doente. E aí meus funcionários, meus colaboradores não vão conseguir performar. E essa pressão atinge diretamente na performance dos colaboradores. Então não adianta eu ser um Loki da cabeça e achar que é só dar chicotada lá em todo mundo que as coisas vão acontecer. Não vão. Não vão, e já está mais do que comprovado. Isso é uma maneira de gestão antiga que a gente vê que não funciona, não se aplica mais nos dias de hoje. O mundo, as pessoas só que têm acesso à informação. Então não adianta você criar aquela história, o famoso, metaforicamente falando, história para boi dormir, com o seu colaborador, que não vai colar. Você não vai conseguir extrair essa informação dele. Que tipo de demanda chega para você, Rômulo, quando o assunto é comportamento e saúde emocional? Ô, Rock, é muito legal essa pergunta, porque é muito importante. Quando eu chego para conversar, geralmente quem me contrata é o RH ou os diretores, né, das empresas, os gestores. E a maior parte deles nem sabe o que ele precisa. Só que como especialista em vendas, e entendo do meu cliente ideal e sei, geralmente, metaforicamente, o que dói nele, eu vou levantando questões e extraindo. Então, eu tenho vários tipos de treinamentos, de palestras prontas, mas eu sempre gosto de levar uma resolução. Então, não adianta eu ter produto de prateleira, treinamento de prateleira, e achar que isso funciona para todos da mesma forma. Então, primeiro eu vou entender qual a dor latente desse cliente. É vendas? Tá. Geralmente, eu entro por vendas, né? Mas eu vou entender qual a maior dificuldade do vendedor dele. É o quê? Comunicação. Eu tenho produtos, treinamentos de comunicação. Eu vou entender que, esses meus treinamentos têm muito ruído na comunicação de uma forma geral. Mas o porquê nós temos isso? Eu tenho um turnover muito grande. O meu índice de saúde emocional tá muito grande. E aí a gente vai entendendo e vamos lapidando uma solução personalizada. Então, claro que eu tenho vários treinamentos que são validados, que foram validados pelos clientes, tudo, mas eu sempre personalizo para a dor do cliente, porque falar de venda só que é muito amplo. Então, eu preciso entender qual a dor do meu cliente, eu preciso personalizar. E aí fica uma dica aqui, até comercialmente falando, se você quer se diferenciar dos seus concorrentes, personalize aquilo que você entrega. Entregue de uma forma personalizada para o tipo de cliente. E eu vou falar uma coisa, dá muito mais trabalho, mas é muito mais... Eu fico muito mais satisfeito quando eu obtenho o resultado que o meu cliente precisa,
porque foi pensado para ele, foi feito para ele. Agora dá muito mais trabalho. E nem todas as pessoas querem esse tipo de trabalho, né? Elas querem fazer um único palestra e um único treinamento e só replicar aquilo. Quando eu me forço a personalizar, e isso é bom para mim, como palestrante, como treinador. Por quê, Rock? Eu estimulo, o tempo todo eu vou estimulando a minha criatividade. Então, eu preciso sempre estar criando algo novo. Então, automaticamente, a minha mente, ela trabalha em prol da criatividade. Eu criando soluções diferentes para os meus clientes. E como que você dá a receita aí de desenvolver essa criatividade, Romulo, para os nossos espectadores aí? Ô, Rock, quando você já viu criança com crise de criatividade? Já viu? É difícil, né? Não tem. Me mostra uma criança com crise de criatividade. Eu nunca vi. Não tem. Por quê? Porque esse celular aqui, ó, ele vira um carro. E de repente vira um submarino. E de repente vira um avião. E aí vai. E de repente vira uma nave espacial. Então, existem vários exercícios, né? Existem várias meditações e exercícios que a gente consegue estimular a criatividade acessando aquela nossa criança interior. Aonde o Rock e o Rômulo e o espectador que está aí do outro lado foi perdendo, entre aspas, não perdendo, mas foi ficando escondidinho essa criatividade. Com pressões externas, ele ouvindo do pai e da mãe: cala a boca que você não sabe o que você está falando. Ele ouvindo de um professor que não deveria ser professor: você está falando besteira, olha, a sua voz não é legal, a sua postura não é bacana. E essa pessoa, ela vai criando o quê? Feridas. E essa pessoa, ela vai fazendo o quê? Ela vai ficando mais introspectiva. A maior dificuldade, Rock, em vendas, e eu falo com propriedade de mais de 10 mil pessoas que eu treinei já nesses últimos anos, é trava emocional, trava mental, ferida emocional. Porque a pessoa que tem essa trava com vendas, por exemplo, estou trazendo um exemplo de vendas. Sim. Ela tem medo de se expor. Por quê? Porque quando ela se expõe, às vezes que ela precisou se expor na vida dela, na infância, na fase da juventude, na fase adulta, ela sofreu feridas emocionais e ela está ferida. Então, às vezes, a gente consegue promover alguns exercícios que a gente consegue recontextualizar o que aconteceu com ela, trazer um novo sentido, e essa pessoa faz assim, ó, pum, essa criatividade. Agora, o que eu posso ajudar, por exemplo, é o que eu participei de um curso de PNL e a gente foi ajudar algumas pessoas a um processo criativo. Então, o que o Rock, me conta da sua infância, o que o Rock gostava de comer quando era criança, assim, que você comia ou brincava, por exemplo? Pudim. Pronto. O Rock, quando ele precisar, de repente, desenvolver algo que ele precisa aflorar aquela... Que música que você gostava de escutar quando você era criança? Raul. Então, quando o Rock precisar criar algo novo ou estimular a criatividade dele... o próprio Rock fala tem um livro sobre isso, sobre mindfulness, que é a atenção plena, é você ter aquela atenção plena, de repente você comer um pedacinho de um pudim que remete à sua infância, ou você colocar uma música da sua infância, isso daí vai fazer assim, ó. Você aflora. Olha que dica importante que o Rômulo está trazendo para nós aí. Então, por exemplo, Rômulo, sabe aqueles dadinhos que você não consegue comer? Porque eu tô de dieta agora, mas eu geralmente, às vezes, eu tenho um dadinho daquele, eu preciso sempre aflorar. Eu fui dar um treinamento no Rio de Janeiro, uma imersão que eu fiz, e eu levei uns 5 dadinhos desse no bolso. E aí, no meio da palestra, eu estava dando um treinamento para 200 pessoas. E, às vezes... você precisa sempre estar estimulando aquela criatividade, né? Eu tinha um treinamento pronto já, mas como a gente precisa sempre, o pessoal faz questionamento e eu sempre gosto de responder as questões, no meio do treinamento eu tirava uma bolinha dessa, abria, colocava na boca,
o pessoal estava dando. E isso, eu já criava âncoras emocionais da minha infância. Então, isso trazia a minha criança eterna, que todos nós temos uma criança interna, né? E isso aflorava. A gente tem dois tipos de... a psicologia traz dois conceitos de criança presa e criança livre. A criança livre, o que é a criança livre? É aquela criança sem julgamento, sem pressão, aquela criança que brinca, que faz estripulia, que risca a parede e que faz arte também, mas que ela tem um processo de criatividade aflorado. Se você der uma coisa para ela aqui, ela vai fazer melhor que todo mundo, porque a criatividade está assim. E a criança presa é aquela criança que precisou ser podada, que é travada. E qual criança você acha que você tem que aflorar quando você precisa estimular a sua criatividade? A criança livre. Sim. Então, existe uma série de tipos de ferramentas e de dinâmicas que a gente consegue fazer. Eu, quando vou dar treinamento de vendas e a gente precisa aflorar esse lado criativo, a gente tem várias dinâmicas que a galera brinca, senta no chão. Então, eu sempre gosto de trazer algo lúdico, porque o lúdico fala com a sua criança emocional. Então, existem várias dinâmicas que a gente consegue fazer para trabalhar isso. Não sei se eu aflorei muito, se eu viajei muito. Eu só estou pensando aqui como é que eu vou levar um pudim para mim nos meus treinamentos quando tiver. Olha aí. Leva o pequenininho, né? Pro intervalo. Exato. Rômulo, cultura corporativa e responsabilidade compartilhada. As empresas ainda enxergam inteligência emocional e saúde mental como custo ou já como investimento? Como eu falei, Roque, claro que não dá para a gente generalizar e é um trabalho de formiga que já vem sendo feito desde a década de 90, em meio de 90 pro final. Então, hoje já existe muita empresa, sim, que enxerga como investimento, mas ainda assim tem muitas pessoas que enxergam como custo, né? Então, por isso que existem muitas formações, muitas questões, existem muitos congressos falando de saúde mental e cada vez mais as pessoas estão falando disso. Então, é um processo que a gente está passando que eu acredito que cada vez mais vamos ter empresas investindo nisso. Que bom, né, Rômulo, que está indo para esse caminho, né? Como equilibrar cobrança por performance e cuidado humano? Como eu falei, né? Existe uma linha muito tênue entre você cobrar e pressionar o seu colaborador, e eu acredito que ele tenha que ter metas, ele tem que ser estimulado e tal, mas não que isso vire uma pressão ao ponto de deixar essa pessoa doente, né? Metaforicamente falando, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, o mesmo remédio que ele pode te salvar, ele pode te matar, ele pode tirar a sua vida. O mesmo remédio que pode tirar uma dor sua, ele pode te matar. Então, assim é a pressão. Precisa ter pressão, precisa ser impulsionado, né? Eu gosto de uma frase, né, que o caos precede a ordem. Então, sempre quando você vai nascer, você vai crescer, você vai desenvolver. A minha vida, nesse momento, está um caos. E o caos que eu falo, não um caos ruim, mas um caos de movimento, de muito movimento. Só que eu sempre faço um exercício para que isso eu também não fique emocionalmente desgastado ao ponto de eu ficar doente. E esse é o grande problema das pessoas. A gente, com essa ânsia de querer construir algo incrível, de querer fazer um movimento gigantesco, a gente esquece de olhar para dentro. Então, todas as vezes que eu, Rômulo, percebo que eu estou extrapolando ao ponto de emocionalmente me desgastar, eu dou um pause. Opa, preciso desse time. Às vezes eu brinco que eu dou uma fugida. A semana que eu tô a milhão, que eu falo, cara, eu não tô conseguindo pensar, eu preciso de 2 horas, aí eu vou fazer algo que eu gosto, de repente vou visitar, e aí eu não tô falando em religião nem nada, mas vou visitar uma igreja, ou eu vou num templo, ou eu vou num lugar verde que eu preciso ver mato,
precise pisar descalço na terra. Quantas pessoas não têm essa experiência, né? De pisar na terra, aterrar a energia, às vezes abraçar uma árvore. Isso é troca de energia, nós somos energia, Rock. Cada vez menos as crianças estão sendo ensinadas isso, a pisar descalço na terra, né? Jogar bola descalço, fazer ferida nos pés, quem nunca, né? Então, assim, eu procuro dar essa fugida, essa escapada de tudo. Por exemplo, às vezes, eu gosto muito de praticar atividade física. Você mais do que ninguém sabe quanto é importante isso. E, às vezes, o momento que você está praticando atividade física, está fazendo uma musculação, uma caminhada, uma luta, é um momento de dedicação a você. E, às vezes, é aquele momento que você está no meio de uma luta, mas que você recebe um insight assim, de algo que você precisava resolver na sua vida e você não parou para pensar. Então, é muito importante. Então, às vezes, eu sempre dou uma escapada do mundo. E é isso que eu faço. O papel dos gestores na prevenção de adoecimento emocional, Rômulo. Como eu falei anteriormente, né? O papel dos gestores. Ele tem um papel de ferir e de ajudar no processo de cura. Aí cada gestor ele vai entender, vai ver o caminho que ele tem. E às vezes, Rock, o próprio gestor ele não tem consciência daquilo que ele faz. Ele foi ensinado dessa forma e ele está no modus operandi tanto, né, num automático que a gente fala, e o problema das pessoas, das empresas, é o automático. O automático demais faz com que a pessoa ela não pare para pensar e analisar como está a minha gestão, o que eu preciso analisar dos meus colaboradores, o que eu preciso entender de cada colaborador. Por quê? Eu tenho colaborador que é bom para isso, eu tenho colaborador que é bom para aquilo. Às vezes, os meus colaboradores da minha equipe, não é que eles são ruins, às vezes eles estão em papéis trocados. Então, é muito importante você entender do ser humano, porque às vezes um ajuste na equipe, você consegue extrair aquilo que ele tem de melhor. E nós somos ensinados a olhar para aquilo que a gente tem de pior, não olhar para aquilo que a gente tem de melhor. E aqui está a grande chave para os gestores. Olhe o que os seus colaboradores têm de melhor. Explore o que eles têm de melhor. Faz sentido? Faz. Me dá uns exemplos aí de empresas que transformaram o resultado após investir em programas, palestras sobre inteligência emocional e saúde mental. Pode falar o nome de empresa se você quiser, não tem problema não. Tem muita empresa hoje, empresa grande que patrocina congressos, tudo. Tem alguns clientes meus que, por algumas questões, fica um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem algumas... Às vezes a gente, quando vai treinar, a gente assina até documentos de confidencialidade. Então, tem muitas empresas legais que eu gostaria de falar, mas eu não posso falar por conta disso. Mas, cara, tem empresas gigantescas aí. Geralmente, essas empresas, se você for ver a Top of Mind, que é um certificado que as empresas grandes... que as empresas ganham por empresas melhores para se trabalhar, é só você ver. Várias dessas empresas investem em cuidados de saúde emocionais. Então, tem muita empresa hoje, graças a Deus, investindo. Eu tenho alguns amigos que trabalham por exemplo, GM, que tem feito um trabalho desse, a própria Coca-Cola, que tem feito vários trabalhos desses. Tem congressos e congressos aí sobre saúde emocional, sobre pesquisas, e empresas patrocinando projetos com relação a isso. Então, hoje, o mundo, infelizmente, por conta dessas questões emocionais... por exemplo, é um movimento que nasceu o Outubro Amarelo. As empresas... Aliás, Setembro Amarelo. Falei errado. As pessoas não falaram disso, que é prevenção ao suicídio. Então, isso é uma prova de que
de que as empresas, as instituições, de uma forma, estão falando disso. Nós temos várias campanhas que provam que as empresas estão com esse cuidado. Por exemplo, a campanha do Outubro Rosa, que fala da prevenção do câncer de mama, do cuidado com a mulher. Novembro Azul, que é prevenção do câncer de próstata. E isso, as empresas levando palestras, instituições. Conscientização, né? É um trabalho de conscientização. Então, assim, isso prova que tem muita gente legal, muita gente do bem fazendo isso. E cada vez mais precisa ter. Rômulo, o que o autoconhecimento tem a ver com a produtividade sustentável? Cara, tem tudo a ver. Porque se a gente entrar... Como é que eu produzo mais? Primeiramente, estando bem. Então, assim, o responsável pela produção é quem? Sou eu. Então, quando eu me conheço, quando eu mergulho no autoconhecimento, eu entendo aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu preciso desenvolver. Aonde eu me encaixo, aonde eu consigo produzir mais, qual tempo eu preciso, quais os recursos eu preciso. Eu me conhecendo, eu sei quais os recursos que eu preciso ter. Eu me conhecendo, eu sei quais as pessoas que eu preciso me conectar, quais as pessoas que eu não preciso e não devo me conectar. Então, o autoconhecimento é uma bênção, porque ela te motiva no que você precisa ser motivado e ela te... metaforicamente, te limita aquilo que você precisa ser limitado. Inclusão e acessibilidade emocional, Rômulo. Vamos falar um pouquinho desse item aqui, né? Como você adapta suas palestras e treinamentos para públicos diversos? Por exemplo, deficiência auditiva, autismo e outras necessidades específicas. Você sabe que... Vou contar uma história aqui que é muito incrível e às vezes a gente tem acesso a algumas coisas e a gente não é que não dá valor, mas a gente não está acostumado a enxergar e ver o mundo dessa forma. E falar de inclusão, para mim, é mágico, porque o que é a inclusão? É trazer para dentro pessoas que de alguma forma foram jogadas para fora. É incluir pessoas ou ações que, durante um tempo, foram excluídas da sociedade. Então, recentemente, eu acho que o ano passado, eu recebi um convite do Parque da Mônica. E está aí uma empresa que investe muito e tem que ser valorizada com cuidado mental. E eles fizeram um dia de inclusão lá, para falar de várias saúdes, para falar destinado para crianças atípicas, né? E eu tive uma palestra falando de inteligência emocional para pais e mães de crianças atípicas, da importância deles se cuidarem. No Parque da Mônica, foi no Parque da Mônica essa palestra, foi muito incrível. E, Rock, você acredita que ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito sensibilizado quando eu fui entrar no palco em saber, em aprender. Na verdade, eu fiquei muito feliz por aprender a autodescrição. Mas até aquele momento, em nenhuma palestra minha eu tinha feito a autodescrição. Então, quantas pessoas inconscientemente, porque eu não tinha aprendido, não tinha a visão treinada para isso, não sabia quem era o Rômulo, porque eu nunca tinha feito uma autodescrição. E a partir daquele momento, todas as pessoas, todas as palestras que eu faço uma autodescrição. Olha, eu sou um homem alto, branco, tenho barba, cabelo assim, assim assado, tô com uma roupa, com uma camisa preta, com uma calça preta, uso relógio, né? E como é importante a gente incluir essas pessoas para que as pessoas possam, de alguma forma, projetar isso dentro da nossa mente. E aí foi muito mágico que no final dessa... E até me embarga um pouco falar, porque no final dessa palestra eu
eu coloquei uma música no telão sobre... que é uma música uma tradução da letra Will the World, do Michael Jackson, que o Roupa Nova canta, né? E aí foi muito mágico que eu trouxe essa música para que as pessoas tivessem um momento de paz, para que as pessoas tivessem um momento de cura ali, de trazer aquela energia boa. E eu não chamei ninguém, mas todas as crianças que estavam presentes, todas as crianças atípicas subiram no palco. Eu tenho até esse vídeo no Instagram. E foi mágico. Foi muito mágico esse momento, porque eu fui curado naquele momento, de alguma forma. Então, às vezes, a gente acha que a gente está curando, mas a gente está sendo curado. Então, cara, não interessa o que você faça da sua vida, mas procure deixar o mundo melhor, procure fazer algo diferente para transformar o mundo. Porque tenha certeza que você fazendo algo para transformar o mundo, você está se curando, você está tornando o seu mundo interior melhor. Na sua visão, Rômulo, o que falta para o mercado corporativo trate a inclusão como uma parte natural da cultura e não como uma exceção? Na verdade, tudo que a gente vai mudar no mercado corporativo, né, você precisa criar uma nova cultura. Por quê? Porque as pessoas aprenderam aquele modus operandi, né? E aí a empresa funciona daquela forma. Então tem empresa que funciona à base do chicote. Então são anos de construção. Então os diretores, os gestores, os gerentes, todo mundo nessa base. Eu assisti uma entrevista, vou falar o nome de uma empresa que investiu muito em mudança de cultura, que é a CIMED. Eu assisti uma palestra até do João Adib, e ele falando que ele queria implementar uma nova cultura, né? E quando ele trouxe uma pessoa de fora e investiu nessa pessoa para implementar uma cultura nova, a própria pessoa, especialista nisso, falou para ele, olha, nós vamos arrumar a casa, vamos falar assim. Você vai ter uma performance absurda, mas toda vez que você vai mudar uma cultura, pessoas que se conectam com aquela cultura antiga, você vai perder. Por quê? Porque a pessoa se conecta com aquilo. Você implementa uma nova cultura que é preciso para a empresa, geralmente você muda o modo da empresa enxergar as pessoas. Então, a partir desse momento, vão ter pessoas que não vão se conectar com essa nova cultura. E tá tudo bem. Só que, às vezes, você tem que entender o grande gestor, o grande CEO, o diretor da empresa, tem que entender que, às vezes, ele vai precisar reestruturar a equipe dele com a nova cultura. O grande problema é que ele quer mudar a cultura da empresa, mas ele não quer perder ninguém, ele não quer trocar ninguém. E isso não funciona. Seria um fantástico mundo de Bob, né? Uma grande platô entre a teoria e a prática. Na prática é diferente. E as empresas precisam ter uma cultura inclusiva. Então, aonde a gente consegue mexer na inclusão dentro das empresas? Mexendo na cultura. Então, por exemplo, eu tive um grande amigo que eu fiz, que ele é palestrante e ele é cadeirante. Então, ele foi palestrar num evento, chamaram ele para... E é um cara que fala de inclusão, e teve um caso muito parecido comigo. E as pessoas não se preocuparam em ter uma rampa de acesso ou um elevador de acesso na palestra. Simples assim. Então, eles estão levando um cara para falar de inclusão e não se preocupa onde ele vai passar, o que ele vai passar. Tanto que existem hoje várias empresas falando de inclusão, que montam projetos de inclusão, entendendo. Então, assim, claro que é um trabalho de formiguinha. Muitas pessoas não entendem a importância, muitas empresas ainda não entendem a importância disso. Mas as empresas que entendem e são inclusivas estão saindo muito mais na frente. E aí nós temos vários casos, por exemplo, de empresas que contratam, que são inclusivas e contratam, por exemplo, autistas para trabalhar de uma forma naquilo que ela consiga explorar aquilo que ele tem de melhor. Gente, o autismo precisa ser muito falado, porque
claro que existem vários níveis de autismo, mas o autista é uma pessoa extremamente focada. Então, em atividades que precisa de foco, cara, nada... E ele gosta disso. Ele só não gosta de... mas, claro que eu não sou especialista em autismo, não vou... Posso falar alguma coisa aqui e alguém me corrija aí se eu estiver errado, algum espectador. Mas, assim, precisa ter também pessoas especializadas, psicólogos, psicoterapeutas, enfim, pessoas especializadas por extrair daquele colaborador aquilo que ele precisa de melhor. Então, por exemplo, tem casos, tem uma cafeteria, eu não lembro o nome, que eu não sei se foi em Londres, ou que só tem autista, tem uma que só trabalha a síndrome de Down. E assim, é incrível. E são pessoas extremamente amorosas, são pessoas extremamente carinhosas. Elas só precisam de uma atenção, de alguém ajudando elas naquilo que elas são melhores, nos desafios delas. Aliás, ao contrário, corrijo. Elas precisam de alguém ajudando elas naquilo que elas têm o desafio. Porque naquilo que elas são melhores, elas tocam sozinhas. Você não precisa falar. Por exemplo, se eu não me engano, acho que foi o Walmart, alguma dessas redes grandes de mercado aí dos Estados Unidos, que começou a contratar pessoas autistas para arrumar a gôndola de mercado. E são assim, pessoas que, vamos falar assim, os que se acham normais ou que se acham superiores, demorariam 2-3 dias, o autista em 1 hora, 2 horas de trabalho faz e entrega aquilo muito melhor. Então, é isso. Por exemplo, vou falar uma coisa. A maioria dos palestrantes, às vezes, tem transtorno de déficit de atenção e não é diagnosticado. E não sabe. Ou, se é diagnosticado, não fala, porque ele acha que aquilo vai tornar ele mais vulnerável. Eu não tenho laudo, mas tenho uma grande propensão em ter déficit de atenção. Minha mulher já me deu o laudo, ela fala que eu tenho. Então, como um bom homem casado... Não é. Mas ela fala que eu tenho, sabe? Como um bom marido, eu tenho que falar que eu tenho, né? Mas brincadeiras à parte, claro, gente, isso não é uma brincadeira, isso tem que ter um laudo, tudo certinho. Mas eu falo assim, por quê? Porque, geralmente, quem é palestrante e trabalha com isso, a gente tem um processamento de informações absurdo o tempo todo. Então... se precisar falar daquilo que eu domino, cara, eu fico 5 horas aqui a gente falando e trocando ideia, para mim não é um problema. Às vezes, para mim, o problema é silenciar a mente. É aquele momento que você fala, opa... Aí, claro, existem várias técnicas que eu aprendi, mindfulness, como você, atenção plena, que você precisa parar, ter atenção, desligar. Por exemplo, o meu celular aqui tá bombando aqui e tá tocando. Um monte de coisas que eu preciso resolver, mas eu já deixo ele para baixo para eu não ficar toda hora, ter que ficar virando aqui, olhando, porque eu sei que isso vai me atrapalhar e vai me atrapalhar o raciocínio. Então, eu já coloquei um prazo, quando nós terminarmos, eu resolvo aquilo que eu preciso resolver. E até por isso que eu volto no autoconhecimento. O autoconhecimento é uma bênção em todos os sentidos. Porque se eu sei que eu tenho essa dificuldade de concentração, se eu ficar toda hora olhando no celular, a minha mente, eu não vou conseguir me concentrar naquilo que é mais importante no momento. E o que é mais importante no momento? Esse é o nosso papo. Poder levar para essas pessoas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente acredita. Então, a atenção plena nada mais é do que isso. Falando em levar esse conhecimento, eu quero que se deixe uma mensagem para o público aqui, refletir sobre quanto estamos preparados para cuidar das pessoas antes que os números caiam. Você que está vendo a gente aí, acredite que o mundo ele precisa de mais atenção. Às vezes a gente pensa na macro-vitória, mas a gente esquece a micro-vitória. Se você, primeiramente, se cuidar, se entender, se amar, se cuidar, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Não se preocupe em ajudar milhares de pessoas. Se preocupe em ajudar
o máximo de pessoas que você conseguir. Se você ajudar uma pessoa, você já vai estar deixando o mundo melhor. Só que existe uma grande questão. Ninguém cura alguém se a própria pessoa não está curada. Então, primeiro, olhe para si, para depois você olhar para o outro. Bateu? É aquela história, né, quando você está num avião, né? Qual a orientação aí do pessoal? Cara, né? não existe melhor metáfora do que isso. Não existe melhor metáfora do que isso. Eu falo bastante disso também, né? É uma forma metafórica de você falar. Eu tô com um filho pequeno. Se eu tô no avião, né? Toda vez que a gente vai andar de avião, para quem andou de avião, em caso de... Aí tem a aeromoça, ela vai falar. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Máscaras cairão. Depois que essas máscaras caírem, a primeira pessoa que você coloca é em você. Por quê? Se tiver uma grande despressurização de oxigênio, você desmaia. Você desmaiando, desmaia você e desmaia os seus filhos, as crianças que tiver. Então, não é ser egoísta. É cuidar de quem pode salvar mais vidas. Então, se você coloca a máscara em você e depois nos seus filhos, você consegue salvar os seus filhos e as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, você precisa ser, até num momento de pânico, você precisa ter um pouco de controle emocional, de ser estratégico e entender como é que eu posso salvar as pessoas. Bom, eu tive o privilégio de ter o Rômulo aqui prefaciando Como Empreender no Dojo, né? E eu quero que você fala um pouquinho do prefácio que você escreveu, Rômulo, que ficou muito bom. Apesar que os amigos nossos colocam atribuições que às vezes é difícil da gente carregar, né? Mas ficou excelente. E Como Empreender no Dojo não é só sobre você que é professor, mestre, aluno, né? Dicas aqui que tem de como a pessoa empreender no seu negócio, no seu projeto. Fala um pouquinho do nosso livro aí, Rômulo. Aproveitar aí que você está aqui. E obrigado por esse prefácio maravilhoso aqui no nosso livro. Eu que agradeço a honra e eu entendo que a crença do não merecimento foi uma crença que foi implantada na gente, né? Desde da criança. Não, você não pode falar que você é bom, você não pode falar que você é querido, você não pode falar que você é especial. E isso vai construindo dentro da gente uma questão que às vezes a gente acha que a gente não merece todos os elogios que nos são atribuídos. Então, se eu coloquei todos que eu coloquei, foi porque eu fiz de coração e porque o meu coração enxerga você assim. Então, receba todos com muito carinho. E empreender do dojo é uma forma até metafórica de falar sobre empreendedorismo. Por quê? Claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? Porque o dojo é um lugar onde se pratica a arte marcial, né? Uma casa de arte marcial, vamos falar assim para quem é leigo nesse assunto. E é um ambiente que nós estamos inseridos. Mas para aquelas pessoas que não estão inseridas no dojo, elas podem e devem adquirir o livro para que elas possam ter uma visão de vida, de empreendedorismo, de disciplina, de se superar, de superar todas as suas adversidades. E isso vai fazer muito sentido para a vida delas. Maravilha. Quero que se deixe uma mensagem final aí para os nossos espectadores. Cuidar da mente é cuidar do seu negócio, Rômulo. Rock. Cuidar da mente é cuidar do seu negócio, porque tudo que você pensa em colocar em prática nasceu aqui. Então, tudo começa na mente. Tudo que nós temos hoje aqui foi porque alguém imaginou, porque alguém projetou e porque alguém coloca em prática. E para que essa mente funcione bem, ela precisa estar saudável. Então, quer investir no seu negócio? Invista na sua mente. Um beijo no coração de todos. Me sigam no Instagram, romulogambardella.oficial. romulogambardella.oficial. Eu vejo vocês. Você que é nosso espectador,
todas as quintas-feiras ao vivo, 19h20, Conexão IPAR no ar. Não deixe de apoie, colabore, divulgue e compartilhe o nosso programa. Conexão IPAR no ar todas as quintas-feiras, 19h20. Passou tão rápido assim?